Segundo muitos estudiosos da Igreja, a renúncia de Bento XVI podia desencadear o cumprimento de uma profecia de 900 anos de idade, por meio da qual muitos acreditam que o próximo Papa a assumir seria o último Papa profetizado, que poderia reinar durante um grande cataclismo, ou pior, o fim do mundo. Saudações amigos e amigas, eu chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Primeiramente, quero desejar a todos um feliz ano novo, que em 2023 vocês possam verdadeiramente alcançar seus objetivos espirituais e materiais. Amigos, grandes eventos estão ocorrendo no mundo, muita coisa acontecendo nessa virada. O Papa Emérito Bento XVI faleceu praticamente junto com o nosso querido Pelé. Um novo governo assumiu o país e, enfim, começamos o ano cheio de informações relevantes. Mas agora quero falar sobre um assunto ainda mais importante do que estes citados. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um artigo publicado alguns dias atrás. Trata-se de uma hipótese investigada por cientistas. Eles especulam que é possível que a perda do nosso campo magnético afete drasticamente o cérebro dos seres vivos e, sobretudo, dos humanos. Antes de continuar, um recadinho rápido. Aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se para não perderem os próximos vídeos. E para aqueles que já acompanham o nosso trabalho, peço que, se possível, junte-se ao nosso clube de membros. É um valor simbólico que ajudará a aumentar o alcance dos nossos vídeos, fazendo com que mais pessoas sejam alertadas para os eventos que estão por vir. Dito isto, vamos lá. Irei ler alguns trechos dessa reportagem e iremos conectar os pontos com as informações que já estamos investigando aqui no canal há algum tempo e ver também algumas profecias de Parravicini no final do vídeo. Diz o seguinte na manchete, abre aspas, paraíso perdido. Como o desligamento do campo magnético da Terra apaga a memória das civilizações. Irei sintetizar o artigo para que o vídeo não fique muito longo. Vamos lá. Sabe-se que existe uma conexão entre o cérebro e o campo magnético da Terra, e que sentimos durante as tempestades magnéticas. Sabe-se também que o campo da Terra está interligado com os campos magnéticos de outros corpos e da galáxia como um todo. Mas como isso afeta a memória de nossas civilizações? Vamos lá. Há uma opinião de que o problema do zeramento periódico da memória da humanidade está associada à mudança ou desligamento do campo magnético da Terra. O sangue humano é de fato um cristal líquido e, se comparado tecnicamente, é um magneto ferrida, portador de informações. Quando o campo magnético da Terra desaparece, os cristais se desintegram, retendo informações sobre os eventos em andamento. Antigamente eram realizados experimentos para proteger os voluntários do campo magnético natural da Terra. Após esses experimentos, os sujeitos apresentavam problemas psiquiátricos e posterior adaptação na sociedade. O fato de que a falta de influência do campo magnético da Terra pode levar a sérios transtornos mentais, tanto em pessoas comuns na Terra quanto em astronautas durante voos interplanetários, também evidenciado pelos resultados de experimentos nos quais ratos foram isolados do campo magnético da Terra em uma instalação especial. Os resultados mostraram que os animais experimentais perderam sua habilidade de comportamento social, tiveram graves problemas de memória, mostraram agressividade extremamente alta, lutaram constantemente até a exaustão e também observaram alterações nos órgãos internos. Os líderes do estudo observaram que o campo magnético da Terra afeta todos os organismos vivos. Além disso, na história da existência da biosfera, o campo magnético da Terra mudou periodicamente e em alguns momentos chegou a zero. Talvez algumas catástrofes no planeta estejam
ligadas justamente ao desaparecimento do campo magnético da Terra. Em determinado momento, o experimento com os ratos, na ausência de um campo magnético, tiveram que lutar constantemente até a exaustão para estabelecer uma hierarquia social. Ao acordarem após o desmaio, os animais se recusaram a comer e continuaram a brigar, esquecendo que a hierarquia social havia sido estabelecida no dia anterior. O segundo grupo de ratos experimentais comportou-se de forma natural, sem desligar o campo magnético no novo terreno. Pois bem, no restante da reportagem, o autor vai traçando um paralelo com a perda de conhecimento de civilizações antigas, como no caso do Egito, e com filmes de ficção que abordam essa temática. Irei deixar a fonte na descrição. Então eu fui atrás de algumas informações passadas nessa notícia e pude constatar que de fato existe sim embasamento. Apesar de um dos fatores para estas perturbações na saúde estar relacionada à radiação cósmica. Por exemplo, em viagens espaciais ocorrem modificações no cérebro dos astronautas. Isso acontece por diversos fatores: radiação, falta de gravidade e devido ao confinamento. No caso dos camundongos, existem estudos em que a exposição a campos magnéticos de diferentes intensidades provocou também mudanças comportamentais e até mesmo biológicas, conforme vocês podem ver ao lado. Vou ler apenas um trechinho do estudo e é dito o seguinte, abre aspas: conclui-se que a influência dos campos eletromagnéticos no comportamento dos camundongos gera um alto índice de estresse, influenciando na mudança do comportamento social dos camundongos. Fecha aspas. Isso é simplesmente incrível. Se vocês forem pesquisando, irão encontrar uma vasta gama de artigos e notícias relacionadas à mesma temática. Sendo assim, meus amigos e amigas, no conteúdo que acabamos de ler, existem muitas informações que corroboram tudo o que estamos estudando aqui desde o início do canal. Por exemplo, logo no começo, ele diz que existe uma ligação direta entre o nosso planeta e outros corpos celestes. Estamos conectados através dos campos magnéticos. Falamos sobre isso nos seguintes vídeos: Transição Planetária e os Ciclos Cósmicos pelo Espírito Aragon, e também no vídeo Os Ciclos Astronômicos e as Mudanças Climáticas. Recomendo fortemente que vocês assistam a estas duas indicações. Por este motivo, o nosso canal tem uma abordagem holística, pois as informações de diferentes vertentes se complementam. Mudando agora para outra fonte de informação, vamos recorrer à casuística ufológica. No caso Hermínio e Bianca, foi revelado para estes contactados, através do ser chamado Carran, que no passado ocorreu algo extremamente grave no planeta. Uma mega explosão solar ocorrida há mais de 11 mil anos atrás afetou toda a vida no planeta e no sistema solar, destruindo aí todas as cidades, deslocando a órbita da Terra, alterando a rotação do planeta. Isso fez com que o mar trocasse de lugar com a Terra e arrasou tudo que encontrava-se sobre a superfície. E o pior, criou-se uma camada radioativa ao redor do planeta que afetou drasticamente a memória e o comportamento dos humanos que habitavam aqui na época. A Terra, segundo Carran, ficou isolada por mais de 3 mil anos, com uma radiação tão poderosa que era impossível que as naves ultrapassassem essa barreira. Se não me engano, o caso Hermínio e Bianca é da década de 60 ou 70, e mais, ele revelou que isso ocorrerá novamente. Escuta, é verdade que ele disse coisas terríveis para você, que você não quer revelar, eu sei. Mas ele disse coisas que parece que você teria dito à minha equipe que não é melhor não dizer? Não, ele não disse nada terrível. Ele, aliás, é uma pessoa muito gentil. Não. Terrível no sentido de dizer do nosso mundo. Bom, não precisa dizer. Ele teria dito alguma coisa que parece que assustou vocês. Hã? Bom, não quer dizer, não diz, porque não estava combinado. Tá? É o seguinte, eles teriam feito declarações que eles não querem dizer para não causar um impacto muito grande.
Eles são sérios. Mais uma vez, são informações que se complementam. Irei recomendar mais um vídeo cujo relato de Kahan está completo. A influência do Sol na mente humana. Vídeo disponível no card acima. Agora, recorrendo a mais uma fonte. Nosso incansável Parravicini tem nos alertado com relação ao Sol. O astro-rei é o responsável pela vida no planeta, mas possivelmente também poderá ser o responsável pela extinção da vida na terceira dimensão e o florescimento de uma nova vida de quarta dimensão. Uma vida mais espiritual e menos material. Isto é mostrado em duas profecias. Vamos ver. Abre aspas. O sol em carvões gira, os vales se apagam, os corvos grasnam, o emaranhado invade, o meridiano escapa, solidão. Profecia de 1969. Tanto o desenho quanto o texto são claros. É possível ver labaredas envolvendo todo o planeta, quanto parece haver uma turbulência gigantesca no campo magnético. E a legenda fala sobre o Sol encontrar-se em carvões, ou seja, com as manchas escuras que causam as ejeções de massa coronal. Depois ele complementa com o emaranhado invadindo, uma clara referência ao nosso campo magnético, que de fato se assemelha a uma grande teia. Na profecia seguinte, ele nos mostra o objetivo final da fúria do nosso Sol, em uma sincronia impressionante com o artigo que originou o nosso vídeo, cujo título começa com, abre aspas, o paraíso perdido. Nada é por acaso. Vejamos. Expulsos do paraíso serão novamente Adão e Eva. Profecia de 1937. A imagem mostra o Sol com um aspecto furioso, apontando para o alto, como se estivesse expulsando aquelas figuras que encontram-se desoladas. As duas figuras representam a humanidade que não fez o processo de se espiritualizar. Os laços com a Terra são cortados, pois o planeta não comportará mais a vida em terceira densidade. Incrível! Agora quero alertar a todos o seguinte. O nosso papel aqui e agora é espiritualizar-se. Fazer a preparação para o porvir, olhar para dentro e entender que nós não somos apenas aquilo que os nossos olhos carnais conseguem enxergar na frente do espelho. Somos seres espirituais vivendo uma vida momentânea na matéria. Estamos aqui na condição de aprendizes, penitentes e doentes da alma. Para prosseguirmos nesta jornada evolutiva, devemos estar cientes de quem nós realmente somos e dar um passo confiante rumo ao despertar. Foi pensando nisso que criei mais um canal dedicado somente a vídeos que ajudarão neste processo. Junte-se a nós no nosso novo canal Mensageiros do Além. Link na descrição. Amigos, vamos continuar falando sobre o assunto no próximo vídeo. Grandes eventos nos aguardam e vamos fazer vídeos até quando Deus permitir. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Digam nos comentários. Temos também grupos no Telegram e Facebook. Links também na descrição. Ajude este conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!